Josué 1,7 diz assim: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Não só bom, muito bom ânimo, bastante. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que fores. Amém? Para você ver resultados, você precisa se esforçar. Não tem como as coisas funcionar na sua vida se a gente não se esforçar. E o que eu estou falando aqui não é um sonho quem? Não, é simbólico, sonho simbólico. Amém? Claro, a pessoa, eu já encorajei ela e disse: Deus viu a tua fé, mas agora é simbólico para todo mundo, ok? Então, para quem que Deus disse essa palavra, esforça-te e tenha muito bom ânimo? Foi para um homem chamado Josué. Todo mundo já conhece Josué, o grande guerreiro, o homem que foi um discípulo de Moisés. Quem lembra de Moisés? Todo mundo lembra, né? Então, ele era um discípulo de Moisés, um filho na fé, como você quiser chamar, e ele desde o início da caminhada dele, ele começou a fazer a diferença. E Deus honra aqueles que fazem a diferença. Às vezes nós não entendemos o crescimento de alguém no nosso emprego, na nossa profissão, numa igreja, na vida, com Deus. E por mais que a gente queira dizer: tudo é do nada, deixa Deus trabalhar, tempo de Deus, todas essas coisas bonitas que nós falamos, e existe, mas a moeda tem dois lados, você sabe, né? Para uma moeda ser uma moeda de 2 euros, não adianta só ter 2 de um lado e não ter o outro lado. Então, um lado da moeda é que Deus faz, Deus pode, Ele, quando você não quer, Ele te obriga, como alguns pensam, né? E mesmo que você não queira servir a Ele, mesmo que eu não queria servir a Ele, Ele me fez servir a Ele. Tá bom. São coisas que a gente ouve por aí, né? Mesmo que você não queira se converter, Ele vai te salvar. Só que lendo a Bíblia, não o gibi, mas a Bíblia, a gente percebe que não é bem assim. Porque se fosse assim, não existiria inferno. Entendeu? Como que existe inferno se no fim Deus obriga todo mundo a ser salvo? Como que existe Deus querer fazer a vontade dele? E eu vou te dizer uma coisa: nem sempre a vontade de Deus acontece. E o problema não é por causa de Deus, é por causa de nós. Eu li ontem o livro do profeta Jeremias, já vou chegar aqui. Mas lá estava escrito assim, que Deus falou para um rei chamado Zedequias: Zedequias, se entregue a Nabucodonosor. Se entrega. Não tenta fugir, porque a casa já caiu. Então, já que a casa caiu, se entrega. Pelo menos faz bonito, se entrega. Não tenta fugir. Porque contra Nabucodonosor, você não vai aguentar fugir, porque Nabucodonosor é como um leão. E ele vai te achar. Zedequias deu ouvido ao profeta Jeremias? Não. Ele falou: tá bom, obrigado por essa palavra, fica com Deus. O que aconteceu? O rei Nabucodonosor invadiu a cidade, porque Deus já tinha falado que o povo ia ser levado cativo para a Babilônia, e Zedequias quis fugir. O que aconteceu? Rei Nabucodonosor, não o rei Nabucodonosor, mas os capitões do rei Nabucodonosor, Nebuzaradã, foi lá, capturou o rei Zedequias, levou para a Babilônia os filhos do rei
Zedequias foram mortos na frente dele e, de brinde, o rei mandou furar os olhos de Zedequias. Era para isso ter acontecido? Não. Não era. Não era a vontade de Deus que isso acontecesse. Então, cuidado quando a gente vai falando por aí, tudo que Deus quer na sua vida vai acontecer, ainda que você não queira, ainda que você... Se você lá no fundo do seu coração você quer obedecer, mas não consegue, é uma coisa. Agora, se você nem quer obedecer, ou se você nem quer nada com nada, ainda que você reclama, tem pessoa que reclama, mas dentro ela está querendo, é ou não é? Tem pessoa que quebra tudo, mas ela está querendo. Ok, mas se você diz, eu não quero o Senhor, eu não quero mais nem saber do Senhor, eu não vou ouvir nada que o Senhor está me falando, aí alguém vem e diz, não, mas tudo que Deus tem na sua vida vai acontecer. Não se preocupe, não é bem assim, dependendo da situação. Então nós precisamos tomar extremo cuidado para a gente entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas às vezes, quando o homem não coopera, algumas coisas vão acontecendo no caminho de uma maneira que não era para ser. Isso não significa que Deus é fraco, isso não significa que quem falou, profetizou, Jeremias profetizou aqui, e não aconteceu. Quando um profeta fala, tudo vai acontecer? Não. Não, porque se quem ouviu não cooperar, se Deus te fala, faça isso em tal lugar, e você vai e faz isso, só que em outro lugar, a palavra já não vai se cumprir. Se Deus diz, fica aqui, e você não fica aqui, e quer estar ali, como que a palavra de Deus vai se cumprir? Então, não é que Deus mentiu, não é às vezes nem que quem falou não era um verdadeiro profeta, mas é que o receptor, aquele que recebeu, não cooperou. Então, essa é a grande diferença. A moeda tem dois lados. Então, se você está aqui é porque você se esforçou. Hoje a gente vai virar a moeda. Eu vou virar a moeda, porque Deus mandou eu virar a moeda hoje. Então, ok, Deus te trouxe aqui. Não era para você estar aqui, mas você está aqui. Sim, tá bom. Mas se você está aqui é porque você se esforçou. Entendeu? Quem não está aqui não é porque não era para estar aqui. Papo furado. Às vezes quem não está aqui, naquele dia não conseguiu. Pronto, só isso. Não fica fazendo drama. Então, Deus falou para a pessoa não ir para a igreja? Então, cuidado com o que você fala. Entendeu? Cuidado. Porque a gente gosta de deixar tudo perfeitinho. Né? Sim, mas tudo, isso sim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, com problema, sem problema, se você ama o Senhor, mesmo você estando longe ou perto dele, você ama ele, vai cooperar para o seu bem. Você pode estar num buraco, e não era para você estar no buraco, mas você está no buraco. Mas se você ainda ama o Senhor, tudo vai começar a cooperar para o bem. Até o erro, continua sendo errado, mas até o erro, Deus vai glorificar o nome dele mostrando que ele te tirou de lá, que ele te perdoou. Entendeu? Então, Deus sempre vai estar agindo. Mas tem coisas que não era para acontecer assim. Então, no dia de hoje, Deus está falando para você, eu quero que muitas coisas aconteçam na sua vida. E talvez você está pensando, tempo de Deus. Mas talvez o tempo de Deus já chegou. A gente que não está se esforçando. Será que Deus quer que todo mundo aceite Jesus quase morrendo? Que a última palavra da pessoa vai ser, eu aceito Jesus?
Está entendendo o que eu estou falando? Ah, porque Deus tem uma hora para tudo. Então chegou a hora, ele está quase morrendo. Então a gente vai forçar ele a aceitar Jesus, porque é a hora que Deus preparou. Talvez não. Mas pela bondade do Senhor, sim, ele vem, ele nos alcança, mesmo quando a gente corre dele. Porque quem é mais rápido que Deus? É ou não é? Mas muitas coisas já era para ter acontecido. Então, nem tudo, não deixe tudo assim para te deixar em paz. Mas era a vontade de Deus, né? Eu errei, mas era a vontade de Deus, né? Eu fiz o que não devia, mas era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus, mas você estava longe, Ele te alcançou. Você, nós estávamos longe dele, Ele nos alcançou. Agora, há uma diferença entre, a Bíblia diz em Malaquias, aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Estou falando para você. Há uma diferença entre aquele que anda com Deus e aquele que não anda. Há uma diferença entre aquele que se esforça e aquele que não se esforça. Há uma diferença. Mas não é para a gente se comparar. Não, ninguém está se comparando. A gente está comparando você com você. Você sem se esforçar, ou você se esforçando. Quem que é o melhor? É o você se esforçando. Ninguém pode me dizer que eu não quero fazer nada, eu não quero ler, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar, não quero nada com nada, mas pronto, acabou. Não. Se você se esforçar, você vai começar a notar uma grande mudança espiritual na sua vida. Vai ser de 0 a 100. Muitas coisas acontecem não porque Deus não me capacitou. Eu estou esperando Deus me capacitar. Ele te chama, me chama cru. Mas aí é para a gente se preparar. É para a gente se preparar. Olha só. Deus falou para Jeremias: Jeremias, eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Viu? A hora que Ele quiser, Ele coloca a palavra dele na minha boca. Só que a gente não leu o livro inteiro. No mesmo livro está escrito assim: Jeremias, não te esqueças de nenhuma das palavras que eu te falei. Então, não te esqueças. Então, não te esqueça. Olha só, nós nos esquecemos de muitas coisas. Nós nos esquecemos. Se a gente fosse agora diante de Deus e falasse: Senhor, o Senhor não falou comigo? Né? O Senhor não falou comigo, o Senhor não falou nada, não sabia. Eu só falo, ó o nosso truque. Eu só faço o que Deus manda. Quem conhece essa presepada? E Deus já falou, a pessoa que está fingindo que não falou. Eu só faço o que Deus me manda fazer. Ok? Mas vai diante do Senhor, Ele vai te mostrar que Ele já falou. Você que esqueceu. Ele já falou. Ele já te deu um sonho, já te falou por alguém, já tocou em você quando você estava lendo a Bíblia, alguma coisa, Ele já falou. Por isso que Ele disse: não te esqueças de nenhuma das palavras que eu te disse. Então, ninguém aqui está em perseguição para dizer: tudo vai ficar na minha mente. Uma coisa bem básica que todos nós podemos ter, não agora, não estou falando que você não tem agora, mas lá na sua casa, tem um caderno, tem uma folha de papel pelo menos, rasga o papel do pão, se você não quer comprar um caderno, porque às vezes o nosso orgulho é muito grande, né? Então rasga o papel de um pão, para dizer que você não tem condição. Tem pessoa que gosta de se fazer de vítima. Eu não conseguia, não tenho. Então rasga o papel do pão, né? Aquele papelzinho e escreve. Escreve num papelão, porque tem pessoa que gosta de drama. Porque eu não posso, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade mental. Você está olhando para uma pessoa aqui, que está aprendendo a cada dia, mas uma pessoa que antes de eu
Antes de eu conhecer Jesus, eu não conseguia nem ler um livro. Eu passava assim, fingia para as minhas professoras que estava lendo o livro e pronto. Eu não conseguia me concentrar. Mas o dia que surgiu algo que me interessou, que Deus me interessou, eu falei, não, eu preciso conhecer Ele. Então, não se faça, nem eu nem você, não se faça de vítima. Não tem vítima aqui. Não tem. Você poderia estar mais longe. E Deus está te dizendo, se você se esforçar, eu vou cavalgar com você nas alturas. Eu vou te sustentar com a herança do teu pai Jacó. Nem sabia que meu pai era Jacó, mas a Bíblia está dizendo. Amém? Teu pai é Jacó. Amém? Teu pai é Abraão. A Bíblia diz que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, nós temos vários pais. Amém? Então, Deus quer fazer algo novo na sua vida. Mas talvez você não está entendendo o mistério de Deus. Deus quer chacoalhar a tua estrutura. Deus quer fazer algo novo, algo grande. Jesus está voltando e enquanto Ele não volta, Ele quer que você faça algo para Ele. Mas você está esperando. Você está esperando um anjo te pegar no colo e em carros de fogo te levar até onde que é para você ir. Você está esperando algo sobrenatural, você aprender uma língua em um dia. Milagres, a gente só quer milagres. Em um dia eu acordei e eu sabia falar aquela língua. Nós só queremos milagre, mas por que muitas vezes a gente precisa do milagre? Por causa que a gente não se esforça. Milagre é para a hora certa. Não precisa de um milagre para escovar o dente de manhã. Milagre, vai acontecer um milagre. Não, a gente ensina nossos filhos, faz isso aqui, ó. Tenha disciplina, faz. Mesmo você não querendo, mesmo você reclamando, faz. Então nós precisamos aprender a nos esforçar, que você vai ver um grande crescimento. Deus está dizendo, eu quero te fazer crescer. Eu quero te fazer ir além. Não era só isso que eu tinha para você. Não era só até aqui que eu digo, até esse ponto que já era para você ter caminhado desde o dia que você me aceitou. E aqui nós temos um homem chamado Josué, que desde o momento que a Bíblia fala que ele apareceu, o nome dele antigamente era Oséias, e depois Moisés mudou. Mas Josué aparece e desde o início você percebe que ele era dedicado. Ele estava sempre perto de Moisés. Quando Moisés ia orar, ele ficava por perto orando também. Quando Moisés ia para a tenda, Deus não deixava Josué entrar na tenda, mas ele ficava ali fora da tenda até Moisés sair. E às vezes quando Moisés saía de falar com Deus, ele ficava um pouco mais para dizer que orou mais que Moisés. Entendeu? Ele ficava um pouco mais. Ele ficava com o Senhor. Ele obedecia. Ele era esforçado. A Bíblia diz que ele era um homem de guerra. Homem de guerra. De guerra não significa que você quer fazer guerra. Mas, já que tem guerra, a gente vai vencer. Não é que nem alguém quer forçar guerra. Não é. Ninguém quer guerra aqui. Ninguém quer luta. Ninguém quer peleja. Mas já que é para ir para a guerra, nós vamos vencer. Entendeu? Esse é o mistério. Ninguém queria ir para a guerra, mas já que disseram, nós vamos vencer. Cai problema. Então, Deus está dizendo para você, você tem que ser forte. A Bíblia diz em Provérbios que se você se mostrar fraco no dia da sua fraqueza, a sua força será pequena. Então, até quando você está fraco, você tem que se fazer forte. Isso não é encenação, não é hipocrisia, não. É porque a Bíblia diz, você já está fraco. E se ainda colocar fraqueza em cima da fraqueza, vai dar fraqueza. Então Deus está dizendo assim, quando você estiver fraco, seja forte. Tente vencer a fraqueza. Prevaleça, permaneça, continue. Porque lá daqui a pouco está chegando algo para Deus fazer através de você.
E o que Deus está falando aqui é que Ele não quer somente fazer algo na tua vida. Muitas pessoas só querem que Deus faça algo na minha vida. Eu. Mas Deus está dizendo assim: eu quero também fazer algo através de você. Por que só fazer para você? Faça isso por mim. Senhor, me faz isso, me faz isso, me faz isso, me faz isso. Ele pode fazer, Ele vai fazer, Ele é bom. Só que cadê você pedir: Senhor, faz algo através de mim? Faz algo, me usa. Seja eu um instrumento na tua presença. Porque você vai perceber que quando Deus abençoou Jó, não foi quando ele estava orando por ele, foi quando ele estava orando pelos amigos. Então quando você faz algo pelos outros, Deus faz algo por você. Entendeu? Então, guarda essa frase. Quando você faz algo pelos outros, Deus faz algo por você. Quando você faz algo por si, Deus faz algo pelos outros. Porque você já está fazendo por você. Ele vai fazer por você para quê? Então faça pelos outros que Ele faz por você. Então, Jesus ele disse que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir, até o nosso mestre. E aqui tem um homem que ele desde o início foi esforçado. Quando ele foi lá na terra prometida, ele foi um dos poucos que creu. Todo mundo dizendo que acabou, todo mundo dizendo que acabou por aqui, nós vamos morrer, o problema é muito grande, é assim a vida mesmo. E Josué disse: não, a gente pode entrar lá, nós podemos derrubar os gigantes. Então, na hora certa você tem que ter coragem, na hora certa você não pode deixar o problema te assustar. Na hora certa você tem que falar palavras de fé. Na hora certa você tem que falar palavras que vai animar, fortalecer os outros, e não fazer todo mundo já chutar o balde logo. Porque tem pessoa que quando a única palavra que ela fala é para desanimar. Não fala, mas quando fala é para desanimar, né? Eu vi um dia desses no Facebook, não no meu, em outra pessoa. E alguém que falou assim, que quis dar um palpite, não é nem aqui, é lá. Ah, mas eu acho muito chato o que você está falando, babá. Na hora, eu estava só no Facebook rapidinho ali, mas na hora eu percebi que aquela pessoa que estava falando agora pela primeira vez em 1000 anos, a primeira vez que ela falou algo foi algo negativo. Ela nunca usou a força dela para escrever algo bom, é verdade, tal. Não, mas a única vez que ela conseguiu ter energia foi para o negativo. Por quê? O ser humano, ele gosta. Se for para ter energia, ele tem energia para gritar, ele tem energia para gritar com os outros, ele tem energia para quebrar tudo, ele tem energia para fazer o mal, ele tem energia para ficar viciado. Mas ninguém fica viciado em ler a Bíblia. Ninguém fica viciado em quebrar demônio no meio. Ninguém fica viciado em ficar nervoso com o mal. Mas as pessoas ficam nervosas. A vozinha não sai quando é para gritar, a gente grita. A gente diz assim: não, porque minha voz é meio fina, é meio baixa. Mas quando é para gritar, a gente grita. Quando é para, como dizem, rodar a baiana, as pessoas fazem. Então algo está muito estranho. Mas sabe por que é? É porque a gente tem energia para aquilo que nos interessa. E talvez a realidade triste é que Deus não está nos interessando tanto. Porque senão você ia ter energia para servir o Senhor. Tem até. Você pergunta para uma criancinha sobre o joguinho que ela gosta de jogar. Ah, ela sabe todos os nomes, até inglês ela aprende a falar. É ou não é? É ou não é? Uau, você fala inglês. Agora falar algo em outro sentido, talvez é um pouco mais devagar. Porque tudo que te interessa, você fica fascinado. Você quer entender como que é isso aqui, como que é, qual que é o nome, como você sabe. Mas quando é as coisas do Senhor, não sei, é porque eu não tenho capacidade. Não, você tem. Você só está usando a capacidade para a coisa errada. Você tem energia. Você tem energia. A gente tem energia para ficar às vezes um pouquinho acordado de noite e orar um pouquinho, ler a Bíblia. A gente tem. É porque às vezes talvez não está nos interessando. Mas Deus está dizendo assim: se interesse por mim.
Se interesse pelas minhas coisas. Se interesse por aquilo que eu faço. Tem interesse nas minhas coisas. Porque você analisando a sua vida, tu bem sabes que tu tens energia, mas talvez não usas para as coisas certas. Então eu quero dizer aqui, profetizar, você tem energia. Você não tem a mente pequena. Porque eu não sei a minha mental. Dizem que Davi era um louco. Qual o problema? Davi era louco. E por isso que ele tinha que escrever muito salmo para balancear. Você sabe que o louco, quem tem problema na mente, tem que fazer muito uma coisa para balancear. Então os judeus, eles se entendem, né? Davi e eles, a família deles, o povo dele, se entende. Então a família lá, os judeus em Israel, você vai perguntar como que era Davi, a personalidade de Davi. As pessoas vão dizer que Davi era meio desequilibrado. Por isso que uma hora ele queria dizer para Deus que ele amava a Deus, uma hora ele queria cortar a cabeça do gigante. Então, olha só, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu te amo, Senhor. Outra hora ele está cortando a cabeça do gigante. Então olha só o contraste, mas por isso que ele tinha que fazer muito algo para Deus, para compensar, senão ele ia ser o pior. Então, Deus quer que você entenda, ou você é a sua melhor versão, ou você busca Ele, ou toda a sua energia vai começar a ser usada para o mal. Porque em algum lugar você vai querer explodir. Por isso que Jesus disse para a samaritana, você está com sede? Então toma da minha água. Porque se você ficar com sede, uma hora você vai querer beber e saciar a sua sede em águas estranhas. Então Deus está dizendo, mergulhe nessas águas, deixa as águas te envolver. O varão do movimento quer movimentar você. Mergulhe nessas águas, deixa as águas te envolver. O varão do movimento quer movimentar você. Ele só move com quem move. Deus mais reage do que age. Deus age. Não, ele vai reagir. Você faz algo, ele faz 7 vezes mais. Mas age do nada. Pô! Não. Deus está dizendo, age que eu vou reagir. Toda reação é mais forte que a ação, né? Alguém provoca, o provocado fica mais nervoso que quem começou a briga. É ou não é? Então provoque milagre. Provoque. Teve um dia um pregador que ele leu uma passagem da Bíblia meio errado, mas deu certo. Ele disse assim, seja um provocador de milagre. Não era nem isso que Deus estava falando, mas deu certo. Muitas pessoas naquele dia provocou milagre, e não era nem isso que a Bíblia estava falando, mas provocou milagre, o milagre aconteceu, porque ele entendeu desse jeito. Então quando Deus vê seu coração querendo Deus, mesmo que às vezes você entenda errado, Deus vai corrigir no caminho. Mas quando você não quer fazer nada, Ele vai corrigir o que se nada está feito? Então dê o primeiro passo. Deus disse aqui, então somente esforça-te. O que é ser esforça-te? É você, quando você não está conseguindo mais, você falar, mais uma. Quem está entendendo? Você já está desconcentrado. Você está no fim do culto, não agora, mas um culto de 1000 horas. Sabe aquele culto que demora 1000 horas? Não, está no fim. E o pregador ainda quer que você fique naquela última oração. E você fala, nós vamos orar. Você está me provocando, mas nós vamos orar mais uma oração depois de 1000 orações. E você fala, eu vou me esforçar mais uma vez. E eu vou orar de todo o meu coração. Porque você nunca sabe quando o milagre está chegando. Às vezes pode ser um momento tão normal para os seus olhos. E Deus está fazendo um milagre. Deus está fazendo um milagre na sua vida no dia de hoje. Eu lembro de uma vigília que nós fizemos, que foi denominada assim, a vigília estranha. Está estranho, pastor. Você me irrita, pastor, mas eu estou gostando.
Aquela oração, eu estava sem paciência. Eu falei, vamos fechar essas luzes, vamos orar no escuro, porque fica um olhando para o rosto do outro. As pessoas às vezes não querem nem orar, mas vem para a vigília. E então, ou você vem para orar, ou você não vem. Porque é uma vigília, é ou não é? A gente desligou a luz, oramos 3 horas. Não teve louvor, não teve pregação. Depois eu falei, fica com Deus. E depois uma irmã disse, passou quantos anos? Uns anos, né, que tinha uma vitória travada. E Deus destravou. Porque não é fazer bonito. É bom fazer bonito, mas é também fazer certo. Não adianta fazer bonito, não adianta você fazer um culto de oração, uma vigília que foi, né? Não adianta a gente fazer uma vigília bonita, mas onde ninguém ora. Só prega. Vamos fazer uma vigília e todo mundo só louva. Tá entendendo? Não. Então faz certo. Faz certo, que vai dar certo. Deus está dizendo assim, às vezes é bom ser tudo bonito, sim. Mas melhor ainda é ser certo. Eu não sei se Josué era bonito, eu não sei se ele desembainhava a espada e era um guerreiro excelente, eu não sei se ele era o melhor com a espada, mas uma coisa ele fazia, ele se esforçava. Uma coisa ele fazia, quando Deus falava para ele fazer, ele fez. Quando Deus disse, Moisés morreu, agora é sua hora, ele não falou como Jeremias, não digas que tu és criança. Não, Josué falou, ok. Se o Senhor me escolheu, é agora. Diga para Deus, é agora, Senhor.